Olá, bem-vindo a mais uma aula de matemática. Meu nome é Roberta e hoje irei falar do conjunto dos números inteiros, operações e aplicações. A partir do momento em que o ser humano teve a necessidade de contar e registrar as quantidades das coisas ao seu redor, ele começou a criar símbolos para representar essas quantidades, o que deu surgimento aos números naturais. Porém, os números naturais não são suficientes para representar todas as situações do cotidiano. Em alguns momentos, usamos os números representados na forma de fração e na forma decimal. Nessa aula, vamos estudar outros tipos de números que nos permitirão fazer subtração, como 5 menos 9, além de auxiliar em algumas situações do dia a dia. Vejamos alguns exemplos. Antes de conhecer os números inteiros, precisamos conhecer os números negativos. Trago para vocês duas situações. Um termômetro pode registrar temperaturas acima de 0 graus, ou seja, temperaturas positivas, e temperaturas abaixo de 0 graus, temperaturas negativas. O termômetro ao lado está marcando 3 graus negativos. Este é um exemplo de números inteiros. Situação 2. Considera-se 0 a altitude ao nível do mar. O Everest é o monte de maior altitude da Terra e atinge 8.844 metros acima do nível do mar. Podemos indicar essa altitude como mais 8.844 metros. Alguns bairros da cidade de Haia, Holanda, estão a 1 metro abaixo do nível do mar. Podemos indicar essa altitude como menos 1 metro. Vou fazer uma pergunta para vocês. Existem números que vêm antes do zero? A origem dos números negativos. A noção dos números negativos levou muito tempo para se estabelecer na história da matemática. Passou mais de 1000 anos entre a aparição e a aceitação, que provou muitas discussões. Os hindus já discutiram a existência dos números negativos. Eles criam um tipo de símbolo para representar dívidas, a qual posteriormente chamariam de negativos. A primeira vez que o número negativo apareceu explicitamente em uma obra foi em 628 d.C., com o matemático Brahmagupta. Alguns historiadores acreditam que foram problemas relacionados ao uso do dinheiro que levaram as pessoas a interpretar o número negativo como perda. A partir do século XVI, os números negativos passaram a integrar os conceitos e as definições de matemática, acelerando ainda mais o crescimento dessa ciência. Mas o que são números negativos? São números que representam medidas abaixo de zero. Exemplos: menos 4, menos 35, menos 1, menos 2137. Os números acima de zero são chamados de positivos. E o zero? O zero nem é um número positivo nem um número negativo, ele é um número neutro. Mas vamos pensar, que número podemos usar para responder aos seguintes problemas? Maria Eduarda tem R$80 no banco e realiza uma compra no valor de R$110. Como fica a situação financeira de Maria Eduarda? Bom, pensamos, ela tem R$80, mas tem uma dívida de R$110, que foi uma compra que ela fez. Então fica 80 menos 110, que dá menos 30. A situação financeira dela vai ficar negativa, de menos R$30. Mais um exemplo. Até o momento, o Sport marcou 40 gols e sofreu 48 no Campeonato Brasileiro. Qual o saldo de gols do Sport? Bom, mais uma vez, ele marcou 40, mas sofreu 48. 40 menos 48, tendo um total de menos 8. Seu saldo é de menos 8. Mas como assim? Se eu tenho 40, como é que eu tiro 48? Bom, mais pra frente vocês vão entender melhor. Porque iremos falar agora dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros é a união dos números naturais com os números negativos. Os números naturais são compostos por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Os números negativos é composto por menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim continua. Já os inteiros é a união dos números naturais com os números negativos, como eu trago como exemplo aqui, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tanto cresce para o número positivo quanto para o número negativo.
Uma observação: na verdade, o zero não é um número natural, pois ele por si só não serve para contar, que é a principal função dos números naturais. Porém, optamos por mantê-lo no conjuntos naturais. Mais uma vez aqui, só para ressaltar que os números inteiros é composto pelos números positivos e negativos, ou seja, os naturais e os números negativos. Então, podemos dizer que os naturais estão dentro dos inteiros. Representação de comparações de números inteiros. Vamos observar a reta numérica abaixo. Bom, aqui podemos ver uma reta que vai do menos 4 ao 4 positivo. Vamos responder essas 3 letrinhas aqui. Quem é maior? 2 ou 3? Intuitivamente, a gente sabe que são números positivos e que o 3 é maior do que o 2. Ok, 3. Letra B. Quem é maior? Menos 2 ou menos 3? Seguindo a lógica da letra A, a gente diria que seria menos 3, porém já não segue essa lógica, porque aqui se trata de números negativos, então a gente tem que ver quem é que está mais próximo do zero. Quem está mais próximo do zero é maior. No caso aqui, a gente temos aqui menos 2 e menos 3. Podemos observar que o menos 2 está mais perto do zero do que o menos 3. Então a resposta aqui, menos 2. Letra C. Quem é maior, menos 4 ou 1? Bom, seguindo a mesma lógica da distância do zero, menos 4 está mais distante do zero do que o 1. Intuitivamente, o número positivo sempre será maior do que o número negativo. Então, a resposta, 1. Números opostos ou simétricos. Veja a representação geométrica dos números inteiros na reta abaixo. Mais uma vez, a reta que está indo do menos 4 ao 4 positivo. Mais 4 é oposto ou simétrico de menos 4. Os dois números estão na mesma distância do zero, ou seja, a origem. Operações com números inteiros. Tanto no conjunto de números naturais como no conjunto dos números inteiros, temos algumas operações como adição, subtração, multiplicação e divisão. Adição de números inteiros. Na adição de números inteiros, somam-se as parcelas, sinais iguais na soma ou na subtração. Somos números e conservam sinais. Aqui a gente chega com a regrinha dos sinais. Mais com mais, mais. Menos com menos, menos. Exemplos. Mais 2 mais 5 é igual a mais 7. Mais 10 mais 22 é igual a mais 32. Menos 5 menos 4 é igual a menos 9. Menos 56 menos 12 é igual a menos 68. Sinais diferentes na adição e na subtração. Conserva o sinal do maior número e subtrai. Mais com menos, menos. Esse menos vai indicar que será realizada uma subtração. Menos com mais, a menos. A mesma coisa, vai indicar esse menos que será uma subtração. Exemplo, menos 3 menos 4, menos 1. O maior número é o 4, logo o sinal do resultado foi negativo. A gente pode pensar aqui como se fosse em dinheiro. Se eu tenho R$3 e devo 4, eu vou continuar devendo 1, então menos 1. Menos 15 mais 20 é igual a mais 5, porque o número maior era o 20, logo o sinal no resultado será positivo. Multiplicação e divisão de números inteiros. Sinais iguais na multiplicação ou na divisão sempre resultará em sinais positivos. Regra dos sinais. Mais vezes mais é igual a mais. Menos vezes menos é igual a mais. Mais dividido por mais, mais. Menos dividido por menos, mais. Exemplos. Mais 2 vezes mais 4 é igual a 8. Menos 4 vezes menos 10 é igual a mais 40. Eu dou uma dica a vocês que inicialmente olham para a numeração. Por exemplo, aqui, menos 4 vezes menos 10. Olhe, menos 4 vezes 10, 40. Aí só faz joguinho de sinais. Menos com menos, mais. Lembrando que isso é válido para multiplicação e para divisão. Continuando, menos 20 dividido por menos 2 é igual a mais 10. Ou seja, 20 dividido por 2, 10. Menos com menos, mais. Então, mais 10. Mais 15 dividido por mais 3 é igual a mais 5. 15 dividido por 3, 5. Mais com mais,
mais. Sinais diferentes na multiplicação ou na divisão sempre resultará em sinais negativos. Regra dos sinais: mais vezes menos, menos. Menos vezes mais, menos. Mais dividido por menos, menos. Menos dividido por mais, menos. Exemplo: mais 6 vezes menos 7 é igual a menos 42. Ou seja, 6 vezes 7, 42, mais com menos, menos 42. Menos 12 vezes mais 2 é igual a menos 24. Ou seja, 12 vezes 2, 24. Menos com mais, menos. Mais 100 dividido por menos 2 é igual a menos 50. 100 dividido por 2, 50. Mais com menos, menos. Menos 125 dividido por mais 5, menos 25. Menos com mais, menos. Em relação à multiplicação e à divisão, podemos estabelecer a seguinte regra geral. Se dois números possuem o mesmo sinal, o resultado será positivo. Se os dois números possuem sinais diferentes, o resultado será negativo. Resolvendo alguns problemas. Para cobrir um saldo negativo de R$ 725 em sua conta bancária, Davi fez um depósito de R$ 900. Qual é o saldo atual de Davi? Então temos menos R$ 725 mais R$ 900 dá um total positivo de mais R$ 175. Ou seja, o saldo será positivo. Como dito anteriormente, subtrai, sinais diferentes subtrai e dá o sinal do maior. Nesse caso aqui, o maior era 900. Então, fica um resultado positivo. Os dados vermelhos representam pontos perdidos e o verde pontos ganhos. Qual é o total do ponto em cada jogada? Bem intuitivo, né? Vermelho negativo, verde positivo. Nessa letra A aqui, a gente vê que ele perdeu 4, mas ganhou 2. Então, menos 4 mais 2 dá um total de menos 2. Letra B. Ele perdeu 1, mas ganhou 3. Então, menos 1 mais 3, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior, que dá 2. Letra C. Menos 1 mais 6 dá um total de 5 positivo. Letra D. 3 negativo mais 2 positivo. Menos 3 mais 2, que dá um total de menos 1 negativo. Aqui eu deixo alguns exercícios para vocês fazerem e mais um para fixar bem o conteúdo. Então eu pergunto mais uma vez: existe algum número que vem antes do zero?